Boa tarde! Mais uma vez estamos aqui com o programa A Sexta Hora da Fábrica de Compromissados. E hoje trazemos para você uma pergunta muito intrigante: marcas ou manchas? Qual é o seu legado? Exatamente hoje a tarefa de ser autêntico no mundo tão competitivo, tão cheio de mentiras, tão cheio de hipocrisias, né? Hoje, nesse mundo onde as informações chegam de todos os lados, né? De todos os cantos da terra, você tem informações. Quantas fake news hoje tomam de conta da vida das pessoas através de programas de televisão, internet, enfim. Cada dia se torna um pouco mais difícil você ser autêntico, né? Os pensamentos estão cada vez mais acelerados e a impressão que nós temos é exatamente que não há espaço para nós sermos nós mesmos, ou que não há espaço, ou que não existe mais nada a fazer de novo ou de diferente. Mas certamente você está enganado. Por quê? Porque cabe sim ainda você dar uma contribuição para fazer desse mundo um mundo melhor. Mas a pergunta é: o que você está fazendo? Distribuindo por aí manchas ou marcas? E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui através dessa contribuição maravilhosa que a Layala, a nossa terapeuta Layala, vai trazer para a gente hoje aqui no programa A Sexta Hora, com o objetivo de fazer com que você realmente faça da sua vida uma vida muito melhor. Boa tarde, Layala, seja bem-vinda. Boa tarde, eu agradeço de coração essa oportunidade de estar aqui em mais um programa Sexta Hora, em mais um programa da Fábrica de Compromissados, que tem esse objetivo, em sua essência, marcar a história, marcar a vida das pessoas. E eu sou muito grata por mais esse momento aqui com vocês. Que com certeza será maravilhoso, você não pode perder, não saia daí, fique atento porque o que ela tem para te falar hoje, com certeza, vai impactar a tua vida e vai mudar os rumos da sua história. Gratidão, Pastor Batista, gratidão pelo carinho e por toda a credibilidade que o Senhor confiou a mim nessa tarde. E gratidão a você que está aí na sua casa, ou que está no seu carro, que está aí, tirou esse momento para você estar conosco nesse programa, que é sempre preparado com muito carinho para você, para te fazer refletir. E é justamente sobre essa pergunta que nós queremos começar. E aí, marcas ou manchas? Qual é o legado que você está deixando na sua história? Qual é a marca que você está deixando na vida das pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamentos? Essa pergunta nos leva a pensar justamente sobre como é que nós estamos vivendo essa dádiva maravilhosa que é a vida. Às vezes as pessoas não pensam nisso. As pessoas vão vivendo. E quando se derem por si, estão ali na terceira idade, na velhice. E muitos olham para trás e se queixam do que viveram. Ou se envergonham do que viveram. Se sentem infelizes, envergonhados, culpados por não terem tido coragem, culpados por não terem tido, sabe, um pouco de boa vontade. Exatamente. De fazer algo de suas próprias vidas. Sabe, essa pergunta nos faz pensar como temos aproveitado toda a nossa potencialidade, todas as nossas capacidades, todas as nossas habilidades. Será que você está olhando para isso? Será que você está olhando para todo o seu potencial? Será que você está olhando para tudo que você tem, para tudo que você pode fazer, para todas as suas habilidades, todas as suas capacidades? Conheço pessoas, pastor, que são incrivelmente habilidosas, que são capazes de fazer coisas incríveis, mas que por não ter conhecimento, por não olhar para isso, não fazem absolutamente nada. Exatamente. Não fazem absolutamente nada. E essa pergunta, ela te traz essa reflexão nessa tarde de domingo maravilhosa que nós estamos aqui com você. Mas para que a gente entenda, de fato,
em que somos bons, o que podemos fazer, qual é o nosso potencial. Tudo começa quando a gente descobre qual é a nossa missão de vida. Para que você existe? Você já parou para pensar nisso? Nossa, como nós recebemos pessoas nos nossos sete terapêuticos que não sabem qual é a sua missão de vida. Exatamente. Qual é o seu propósito? Por que vivem? Para que vivem? Em que são boas? Quais são suas capacidades? Quais são suas habilidades? E aí eu te pergunto, você que está aí hoje nos assistindo e nos acompanhando, você sabe qual é a sua missão de vida? Você sabe para que você existe? Em que você é bom? Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu propósito? Pergunta difícil de responder, não é verdade? Muito difícil. Pergunta difícil de responder. Só que é fundamental você pensar nisso se você quer deixar marcas no mundo. Se você quer deixar marcas na história. É como o pastor começou aqui falando inicialmente. A gente vive num mundo em que parece que não há mais o que contribuir. Em muitos momentos você passa por situações em que você fala, não tem mais o que se fazer. E na verdade, isso é uma grande mentira. É necessário que existam pessoas que queiram fazer algo pelo mundo. É necessário que existam pessoas que queiram ajudar alguém a ser melhor. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a Fábrica de Compromissados existe. É por isso que o Instituto Monproriso abriu as suas portas para receber você, que quer encontrar o seu propósito e deixar uma marca na sua família, deixar uma marca na sua igreja, deixar uma marca na sua empresa, deixar uma marca na sua existência. Porque o que nós não podemos conceber é que existam pessoas habilidosas, pessoas de potencial, pessoas que tenham chamado, pessoas que tenham talentos, que passem por essa existência sem colocar isso para o mundo. Às vezes você pode se perguntar, mas quem é que eu vou marcar? Será que existe algo na minha vida que eu possa marcar? E ali, tudo começa ali mesmo, dentro da sua própria casa. Eu te pergunto, que marcas você está deixando na vida, por exemplo, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa? Como essas pessoas vão se lembrar de você quando você partir? Hoje nós queremos fazer você pensar nisso. Hoje para nós é um dia muito importante. Né? Hoje a gente comemora o Dia do Pastor. Estivemos aqui numa comemoração anterior ao programa com nossos pastores, com o nosso pastor querido, nosso mestre, nosso mentor. E nós fizemos essa reflexão. E eu quero estender essa reflexão para você. Porque todo grande líder, todo grande mestre, né? todo mentor, todo guru precisa fazer essas reflexões para que ele pense que marcas está deixando na sua liderança, nos seus funcionários, né? Naqueles que são seus seguidores. Mas eu também quero estender essa reflexão para você. Porque você é importante. Porque você é o amor de alguém. Porque você é o filho de alguém. Exato. Porque você é a mãe de alguém. Você é o pai de alguém. Você é alguém especial. A sua vida, ela precisa ser vista por você como especial. Nós estamos aqui hoje para lhe trazer essa ideia de que você não pode passar pela vida como se você não fosse especial, porque você é. Você é importante. Você está aqui conosco hoje porque você é importante. Então, por gentileza. E às vezes, Laela, a pessoa ela usa exatamente dessa justificativa para não pensar na ideia de que ela precisa escrever o seu legado, de que todos viemos a essa terra com um propósito, que nós podemos de alguma forma contribuir para a construção desse mundo melhor. Mas às vezes as pessoas se escondem exatamente nesses questionamentos. Ah, mas tudo se copia, não tem nada de novo, né? Ah, eu acho que já inventaram de tudo, eu acho que eu sou pequeno demais para falar entre os grandes e coisas nesse sentido, né? Você percebe isso também? Sim, as pessoas se escondem nessas justificativas e acabam deixando apenas manchas, borrões. Aquelas pessoas... Rascunhos. Excelente, rascunhos. As pessoas passam pela vida, morrem e foi só mais um, né? Foi só mais um. Quando, na verdade, se você parar para pensar e parar de se esconder, como disse muito bem o pastor Batista, você vai descobrir o quanto você pode contribuir.
Gente, vamos olhar para o cenário atual? Será que, de fato, nós não precisamos de alguém com ideias criativas? Será que, de fato, a gente precisa se curvar diante do que está acontecendo? A gente não podem surgir novos cientistas, novos líderes revolucionários? O mundo carece disso. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas evoluem, mais precisam surgir pessoas assim, que entendem o seu propósito. Que entendem o seu propósito. Então, conhecer o seu propósito ajuda você a encontrar a sua verdadeira paixão. Ajuda você a encontrar, sabe, a sua verdadeira razão de existir. Porque viver como se você sem uma paixão, sem um objetivo, é muito frustrante. É muito pequeno diante de um ser que, não, como nós costumamos dizer aqui, foi criado com tamanho objetivo, com a grandiosidade do objetivo do Criador. Um ser que foi feito à sua imagem, à sua semelhança, com as suas, vamos dizer, com capacidades maravilhosas, inerentes ao próprio Criador. Então nós queremos que você pense nisso hoje. E hoje eu quero trazer um exemplo bíblico de um profeta chamado Samuel. A Bíblia registra a história desse homem. E toda a sua história começou com a promessa de sua mãe. Uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher que tinha um sonho muito grande de ser mãe. E ela dedica esse filho a Deus. Ela diz para Deus que esse menino seria um nazireu, seria alguém que serviria no templo. E toda a sua história, ela foi norteada nesse propósito. O servir a Deus, o servir aqueles que iam ao templo sacrificar a Deus. E Samuel, ele era conhecido como correto, ao contrário dos irmãos, né, dos filhos do seu grande líder, que foi Eli. Certo. Samuel serviu no templo aos cuidados de Eli, e Eli tinha outros filhos. Aquele ambiente onde aquele jovem cresceu era um ambiente religiosamente corrupto. A história bíblica nos mostra que eles não apenas roubavam de Deus, né, ao exigir as porções sacerdotais antes mesmo de que elas fossem oferecidas no altar, mas eles atuavam de maneira tão corrupta, de maneira tão errada, que até mesmo as pessoas, né, a população daquela época, deixaram de querer ir a Siló sacrificar a Deus por causa daqueles líderes. Então entenda, o ambiente onde Samuel cresceu, o ambiente onde Samuel viveu, mesmo tendo esse grande propósito de servir junto com o profeta Eli, de servir ao povo, de sacrificar a Deus ali no templo. Para isso sua mãe o pediu a Deus, e quando ela o recebeu, ela o entregou no templo para isso. Ele viveu nesse ambiente. Ele viveu num ambiente onde havia mentiras, onde havia corrupção, onde havia coisas erradas. Mas a história de Samuel, ela nos mostra uma grandeza que o foco no seu propósito te traz. Embora o ambiente fosse hostil, contaminado, corrupto, ele sabia qual era o seu propósito. Ele sabia qual era o seu objetivo. E ele não se contaminava com o ambiente. Pelo contrário, a Bíblia diz que Samuel, mesmo estando sujeito ao mesmo fim, ou à influência dos filhos de Eli, ele se mantinha focado no seu propósito. Ele sabia o porquê dele estar ali. Ele sabia qual era a sua missão ali. Ele sabia por que Deus o havia colocado ali. Porque sua mãe havia levado ele para lá. E ele teve uma importância singular na história. Porque apesar dele não ser da linhagem de Arão, ele assumiu pelo seu compromisso com o seu propósito, os principais ritos sacerdotais. Foi considerado um grande juiz em Israel e foi considerado também um grande profeta. E isso tira um pouquinho aquela ideia que muitas vezes a pessoa tem, né? Eu nasci pobre, sem cultura, eu não vou fazer diferença nenhuma no mundo. Ou eu nasci no morro, cresci em comunidade e a tendência é fazer o que os bandidos fazem na comunidade. Não tem nada disso. Que se você tiver realmente na sua identidade um propósito e que esse propósito seja forte o suficiente
para fazer você dar prosseguimento à sua vida, o seu ambiente não vai fazer com que você se torne uma pessoa perdedora, um bandido, uma coisa ruim, um ser humano ruim. Por quê? Porque a questão não é o ambiente. Pelo contrário, né? Uma identidade forte, com um propósito forte, como aconteceu e que a Layara traz muito bem aqui para nós, com esse juiz maravilhoso, o que a gente percebe? Você é totalmente diferente o que acontece com alguém que tem propósito e alguém que não tem propósito. Né? Você crescer num ambiente hostil sem propósito, você pode sim ser contaminado por aquilo ali. Mas se você tem uma identidade forte em cima de um propósito e você deseja construir um legado, deixar uma marca, com certeza a sua história vai ser diferente de todo mundo ali. Exatamente. Apesar de ter sido levado quando criança para longe de sua família, ter vivido ali aos cuidados de um profeta, de Eli, apesar de viver nesse ambiente hostil, religiosamente corrupto, a gente vai falando essas coisas, citando o exemplo de Samuel, e a gente tem que contextualizar. Nós não vivemos um ambiente muito diferente de Samuel. Não vivemos. Com certeza. Não vivemos. É como o senhor bem disse. Existem pessoas que estão vivendo num ambiente de briga, de confusão, de decadência, de carência, de conflitos. Mas quando você sabe qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, esse ambiente não te rouba a oportunidade, a possibilidade de ser grande, de deixar a sua marca, de deixar a sua marca no mundo, de colocar o teu sonho para acontecer, de colocar os teus projetos para acontecerem, de colocar o seu ministério para andar. E aí eu quero dizer hoje para você que Samuel viveu essa mesma situação, mas que o foco dele estava no propósito. E tem muita gente, pastor, muita gente que perde o foco realmente por causa do ambiente, né? Tem. E aí eu quero te dizer, cuidado com o que os ambientes estão propondo para você. Tem gente que, por exemplo, que numa proposta de trabalho, num ambiente de trabalho, perde completamente o foco do seu propósito estar ali. Perde a sua identidade, sabe? Quem eu sou, o que eu penso, quais são os meus valores, sabe? No que eu acredito, no que é importante para mim. E permite que o ambiente comece a manchar isso. Eu vejo muito isso acontecer, a exemplo das pessoas que compartilham conosco, né? Que a gente tem a oportunidade, o privilégio de colaborar, de ajudar, de conversar, enfim, de atuar como terapeutas, inclusive, como pastores que somos. Muitos ambientes têm se tornado superiores aos valores das pessoas, sabe? As pessoas se perdem nisso. Então, um ambiente onde há mentiras, há confusão, há muitos conflitos, a pessoa ela se perde no meio disso e ela se esquece de quem ela é, de quem ela pode ser ali naquele lugar. E eu quero te deixar esse alerta hoje, cuidado com o que o ambiente do seu trabalho está te propondo. Não permita que essa proposta te roube o seu propósito. Principalmente algumas facilidades, né? A gente vê acontecendo muito na política, não é isso? A pessoa entra ali e começa a ver dinheiro passando por todos os lados, proposta por todos os lados, quando você pensa que não, alguém que às vezes a gente até conhece, tornou um deputado, um senador, sei lá, e que você olha e fala, não acredito que essa pessoa está envolvida nesse tipo de corrupção. Mas por quê? Exatamente pela facilidade do ambiente, a facilidade em se passar dinheiro, propostas que mexem com o ego, acontece muito nisso, e você vai manchando a sua imagem, vai manchando a sua história, às vezes nem a sua família te reconhece mais. Não é verdade? Olha como isso é sério. Nós podemos citar vários exemplos aqui, né? Hoje, infelizmente, né, pastor, a gente olha para tantas histórias que tinham um propósito inicial. Você citou a política. A gente conhece várias autoridades que tinham um propósito bacana inicial. Meu propósito é entrar ali e fazer a diferença, contribuir com a minha categoria, contribuir com a minha, vamos dizer assim, muitos, por exemplo, líderes religiosos, por exemplo, que entraram na política com objetivo. Aconteceu com vários. E quando se entra lá, o ambiente toma o lugar do propósito, né? As facilidades, enfim, toda a corrupção, né, daquele ambiente rouba o valor do propósito. E aí, quando você não sabe qual é a sua missão de vida, você ainda está ainda mais sujeito a se corromper, a deixar manchas na sua história, a manchar o seu nome,
a manchar aquilo que você carrega, o nome da empresa que você carrega. É por isso que a gente quer trazer você a pensar, peraí, o que eu quero da minha vida? Onde eu quero chegar? Qual é a minha razão de ser? Porque você vai passar por ambientes em que você não pode se esquecer de quem é você, de qual é o seu propósito. Porque senão você vai ser só mais uma pessoa que deixou um rascunho na existência, na história da humanidade. E a nossa missão aqui é fazer você pensar em todas essas coisas. Porque nós nos movemos por um mundo melhor. Nós nos movemos por pessoas melhores para um mundo melhor. Por pessoas melhores para famílias melhores. Por líderes melhores, por uma sociedade melhor. A marca que nós queremos deixar na sua vida é essa marca da reflexão de que você não é só mais um. Embora o ambiente esteja dizendo que você precisa ser como Samuel e como muitos outros líderes que souberam quem são e se agarraram nisso. E tem vez, Laela, que acontece uma coisa muito curiosa, que é, às vezes a pessoa, a gente costuma ver, tem muita gente que às vezes alcança o sucesso, mas ele deixou tanta gente importante para trás para chegar nesse sucesso. Às vezes a própria família deserdou o cara, não quer saber do cara na família. Por quê? Porque ele se tornou uma vergonha. Chega lá na frente, ele se envolveu tanto com o ambiente, chega aquele empresário que aceita e coloca ele para fazer coisas que ele jamais faria, pela sua identidade, pelo seu propósito, pelo seu modo de ser. Ele não queria fazer aquilo, mas aí de repente ele começa a se envolver e na ganância, na ânsia por aquele sucesso, aquela fama, ele começa a se envolver com empresários corruptos, começa a se envolver com amizades que nada tem a ver com amizades verdadeiras. Tem gente que larga família para trás, tem gente que larga pais para trás, tem gente que larga amigos muito sinceros da infância para trás. Tudo por quê? Porque no meio do caminho, de acordo com o ambiente que encontra, perde o seu propósito e às vezes por um interesse de ganhar dinheiro ou ganhar uma fama, né, ele muda. A pessoa mudou totalmente, né? Começou a manchar a sua história, manchar o seu currículo de vida, muitas vezes em troca de coisas tão insignificantes. Isso acontece também. Tá aí uma coisa muito bacana que o pastor está falando, é que quando às vezes as pessoas, elas trocam tudo por nada. Elas não sabem o que realmente é importante. Exatamente. Elas não sabem que o dinheiro não reconstrói, não é capaz de reconstruir, de desfazer a mancha que você deixa na vida de alguém. E é isso que nós queremos que você pense hoje. São marcas positivas, marcas, sabe aquela coisa da pessoa olhar para você e falar, eu nunca vou esquecer o que você representa para mim. Exatamente. Ou são manchas do tipo, meu Deus, aquilo que aquela pessoa fez comigo, acabou. Foi uma palavra, foi uma atitude, foi o abandono, né? Foi, enfim. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Se Samuel não tivesse pensado nisso, hoje nós não teríamos a oportunidade de dizer que ele ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Atuou ali na vida de Saul, preveu a queda de Saul pelas suas próprias atitudes até ungir o grande rei Davi. Só é capaz de fazer grandes coisas como esta o homem que decide não se contaminar com os ambientes. Que foca no propósito. Talvez o ambiente no seu lar hoje esteja assim, extremamente difícil. Lembra do propósito. Lembra do porquê. Talvez o ambiente na sua igreja hoje esteja extremamente difícil. Lembra do porquê. Lembre-se do porquê você foi chamado. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é na sua empresa. Lembre-se de quem você é na sua família. Porque senão o ambiente vai corromper os seus objetivos. É o que segura a onda para você continuar realmente dentro do seu propósito é que identidade você definiu, né, dentro desse caminho todo. Porque quando você tem aquela identidade sem muitos valores, né, com crenças duvidosas, fica muito mais difícil você não manchar a tua história. Muito mais difícil. Aí eu quero te dizer para você que acha que isso é impossível. Deixar marcas é uma decisão.
É uma escolha que a gente faz. Porque eu posso escolher simplesmente mergulhar nas mesmas águas que todos estão mergulhando. Empurrar a vida com a barriga, né? Exatamente. Eu posso escolher. Eu posso escolher dar asas ao meu cansaço, à minha tristeza, à minha decepção, à minha depressão. Eu posso escolher. A minha maldade, muitas vezes, sim, né? Com certeza. Mas eu também posso escolher fazer tudo diferente. Eu posso escolher ressignificar. Eu posso escolher tomar um outro caminho e olhar para aquela situação que está acontecendo ao meu redor e dizer: isso aqui não me define. O que me define é o meu propósito, é a minha identidade. Esse momento na minha vida não é o que me define. O que me define é quem eu sou e aonde eu quero chegar. E você precisa pensar nisso hoje. Porque tem muita, mas muita gente abandonando histórias, sonhos, projetos, famílias, perdendo o seu propósito, abrindo mão de seus objetivos por causa de um ambiente, de uma situação. Na igreja a gente fala de uma circunstância que está vivendo hoje. Talvez essa seja a palavra que você melhor compreenda o que nós estamos querendo te dizer aqui hoje. Talvez a circunstância atual esteja te roubando aquele seu propósito inicial, aquele seu primeiro porquê. E hoje nós queremos te ensinar aqui, nesse programa, a como encontrar, então, de fato, pastor, o meu propósito, porque eu não posso viver assim. Eu não posso viver me contaminando com os ambientes. Eu não posso deixar ser quem eu sou num ambiente onde existe mentira, fofoca, desonestidade, roubalheira, promiscuidade. E eu tô me contaminando com isso. A gente ouve muito isso das pessoas. Eu tô ali, mas eu não queria estar, mas eu estou e faço e acabo sendo como aquelas pessoas. Hoje nós queremos ensinar você a encontrar a sua razão de ser. E a focar nisso de maneira que você deixe marcas na vida das pessoas que fazem parte dos seus ciclos. E o mais incrível do ser humano é essa capacidade que ele tem, né? Esse livre-arbítrio, esse arbítrio livre, né? Que ele tem de decidir a vida dele. Isso é uma das coisas mais incríveis que existe no ser humano, é você ter essa capacidade de decidir. Não, hoje eu quero isso, hoje eu não quero mais. Amanhã eu quero aquilo, né? Essa capacidade de decisão faz toda a diferença. E é justamente o que nos torna diferente de todo e qualquer outro animal do mundo, né? Outro ser do mundo. É nós termos a capacidade de hoje, nesse instante, nesse exato momento, ao ouvir essa palavra que você está ouvindo, você dizer: realmente, eu acho que eu não estou sendo eu. Realmente não é isso que eu quero. Não é essa estrada que eu queria estar andando, né? Não é esse propósito meu. Eu tenho outro propósito de vida. Então por que eu estou aqui? Porque eu faço isso? Por que eu estou sendo assim? Se eu não gosto de ser assim, eu não era assim, né? Todo mundo achava que eu era uma pessoa incrível. Agora todo mundo me detesta. Que negócio é esse? O que aconteceu comigo? Né? Hoje estão me chamando de mentiroso, estão me chamando de dissimulado. Por quê? E aí você conseguir refletir sobre tudo isso nesse momento e falar assim: não, essa não é minha história, né? Eu não nasci para isso. E você, nesse exato momento, dizer: eu vou me levantar dessa história que eu estou vivendo agora, que está manchando o meu caminho, que está manchando o meu nome, e vou ser diferente. Eu quero ser diferente. E isso aconteceu ali com o ladrão ao lado de Jesus na cruz, ali na hora da morte, né? Jesus disse para ele: olha, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso, eu vou mudar a tua história. E a pessoa pode, nesse exato momento, mudar tudo na vida dela. Que coisa incrível isso, não é? Parece que como que num passe de mágica você diz assim: eu entendi o que a Layala está querendo me dizer. E falar: e eu vou mudar. Vou ser um filho diferente, vou ser um marido diferente, uma esposa diferente, né? Um profissional diferente. Eu vou mudar. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Eu quero realmente deixar uma marca. Pode, nesse exato momento, estar brotando isso na vida de tantas pessoas, por que não na sua que está nos ouvindo? Né? Essa ideia de que não, eu vou
ao invés de mancha, vou deixar marcas. Marcas que vão escrever exatamente o meu legado, assim como eu desejo, e não como eu estava sendo levado por circunstância que estava surgindo na minha vida. Isso é incrível, né, Laela? Isso é incrível. Eu acho isso fascinante. Quantas pessoas, né, pastor, vivem repetindo a história de suas próprias famílias? Vivem a mesma história de seus avós e bisavós, os mesmos costumes, os mesmos costumes ruins. Sabe, é só uma repetição e elas não acordam que a vida delas é delas. A sua vida é sua. Exatamente. Não é da sua mãe, não é do seu pai, sabe? O seu ministério é seu, não é daquele pastor, daquele líder religioso que fracassou no passado. Isso que o pastor está falando é rico, riquíssimo, é um tesouro precioso que você precisa guardar para você hoje. Nesse exato momento você precisa despertar. Pera. A minha vida é única, ela é minha. E eu não preciso prosseguir repetindo comportamentos, me misturando com aquele ambiente que absolutamente nada tem a ver comigo. Exatamente. Quantas pessoas carregam, né, fardos de suas famílias, de seus parentes, né, de conhecidos? Não. Isso tudo pode mudar hoje, porque deixar marcas é uma escolha, é uma decisão. Você pode ter vivido até aqui assim, mas hoje tudo isso pode mudar. E sabe como você descobre o seu porquê? O porquê da sua existência, a sua razão de ser, a sua razão de estar onde você está, de investir naquilo que você sonha? Respondendo a si mesmo as seguintes perguntas. A primeira delas é: por que eu faço o que eu faço? Quando você responder essa pergunta para si mesmo, você vai perceber se você está ou não ali alinhado com o seu propósito. Por que você faz o que você faz? É só por dinheiro? É só por obrigação? Ou é porque você é apaixonado por isso? Pense aí. Reflita sobre isso nessa tarde. Por que você é o líder que você... Por que você assumiu essa liderança que você está cuidando aí na sua igreja? Por que você está fazendo isso? É por amor? É para ver esse trabalho crescer? Por que você assumiu determinado cargo na sua empresa? É só para você subjugar os outros? Se sentir superior? Ou porque você quer fazer a sua empresa andar, sua empresa acontecer? Você tem que pensar nisso. As pessoas têm que pensar nisso. Porque senão você vai ser contaminado pelos ambientes. Às vezes a pessoa pensa só no ganho objetivo. Esquece os ganhos subjetivos que tem por detrás daquilo, né? Que são os ganhos subjetivos que mexem realmente com seus valores, né? Se você ficar pensando só, não, eu faço isso porque eu ganho um salário X para isso. Isso é um ganho objetivo. E por detrás disso, qual é o ganho subjetivo que você tem? Como é que fica a tua vida depois que o dinheiro acaba? Você está vendo como você não pode ser tão raso? Que a vida não precisa ser assim tão rasa? Que certamente você tem muito mais para oferecer? Isso faz de você um ser humano grandioso. Isso te leva a uma melhor versão. Isso te leva a crescer de maneira incrível. Porque faz você pensar em tudo que você é, em tudo que você pode ser. Então responda para você mesmo por que você faz o que você faz. Talvez você descubra, caramba, eu faço mesmo só por dinheiro. Ou eu faço mesmo só por obrigação. É por isso que eu tô infeliz. É por isso que eu tô insatisfeito. Tô nesse relacionamento só para não ficar sozinho. É por isso que eu vivo um pé de guerra dentro de casa, né? É por isso que esse namoro não ata, não desata. É por isso que eu vivo me ferindo, né? As pessoas me ferem, porque eu aceito as coisas só pra, né? Enfim. Tô nessa igreja só para dizer que sou crente mesmo, para saírem da minha cola, mas lá no fundo, tudo que você ouve ali, entra no ouvido, sai no outro. Né? Não traz reflexão, não traz transformação, não traz mudança. Por que eu faço parte dessa liderança dentro da igreja? Porque, na verdade, Laela, os pastores têm muito problema, às vezes, com liderança, justamente
porque não fazem essa pergunta. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu sou líder? Por que que eu estou nessa equipe de louvor? Né? E aí, como você nunca pergunta isso para si mesmo, você não sabe nem o que você está fazendo ali, não importa para você qual é o resultado disso. Né? Não tem resultado nenhum na tua vida, não tem tanta importância na sua vida, porque lá no fundo não sabe nem o que está fazendo ali, qual é o sentido daquilo para a pessoa, lá no fundo da alma, né? Aí, pastores, é importante você pensar e refletir, porque isso te faz refletir e chegar a algumas conclusões, por exemplo, falando especificamente aos pastores. Por que algumas pessoas tomam algumas atitudes dentro da sua liderança? Justamente por isso. Elas não sabem nem o que estão fazendo ali. Sabe? E você, que não é pastor, enfim, você precisa pensar nisso em toda a sua existência. Sabe? Em toda a sua existência. Porque isso vai te fazer encontrar o seu propósito. Segunda pergunta que você deve fazer a si mesmo é: o que eu faço me realiza? Eu me sinto feliz. Crucial isso. Pessoalmente, profissionalmente. Eu me sinto feliz com isso? É algo que se encaixa, que é congruente com os meus valores? Ou não? É uma coisa que não me realiza, é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Gente, quantas pessoas vivem, como você citou, pastor, relacionamentos que não tem nada a ver com ela, com ele. É completamente incongruente com você, mas você aceita por uma imposição do ambiente, de pessoas, porque você não quer ficar sozinho. E quantos outros exemplos nós podemos citar aqui? Pense, o que você faz te realiza? Você está feliz fazendo o que você faz? Você está feliz fazendo do jeito que você faz? Porque talvez eu posso fazer de um jeito muito melhor. E eu nunca parei para pensar nisso. Exatamente. Talvez existem coisas que eu posso mudar, que eu posso melhorar. Mas se eu nunca parar para pensar nisso, se não existir a fábrica de compromissados que me leve a pensar nisso, eu vou me sentir infeliz a vida inteira. Eu vou passar pela vida como se eu não fosse importante, como se eu não tivesse nada para contribuir e deixar apenas borrões, manchas, tanto na minha história quanto na história de pessoas que fazem parte do meu ciclo. Então pense nisso. Será que você está fazendo o que realmente você gostaria de fazer? Do jeito que você gostaria de fazer? E a terceira e última pergunta que eu quero que você pense para você alcançar o seu porquê, a sua razão de ser, é: o que eu faço está contribuindo para eu chegar a algum lugar bom? Para eu chegar ao meu objetivo? Está me fazendo crescer de alguma forma? Isso tira muitas pessoas, pastor, muitas pessoas daquela vida rotulada, né, ao fracasso. Tem muita gente que bate na mesma tecla, que insiste na mesma coisa a vida inteira. Porque nunca parou para pensar se está fazendo o que de fato gostaria de fazer, se está realmente se realizando e se isso vai levar essa pessoa para algum lugar. Me faz lembrar aquela frase do filme, né, Alice no País das Maravilhas, né, onde ela é indagada: para onde você está indo? E ela diz: eu não sei. Fala: então tá tudo certo. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Tem muita gente vivendo assim, no País das Maravilhas, né? Entre aspas. Ou seja, eu não sei para onde eu estou indo, qualquer coisa serve. Não, você tem que saber, você tem que ter propósito, você tem que saber que você quer construir um legado, porque é justamente isso que vai fazer a diferença e que vai fazer você pensar nessas perguntas todas que ela coloca aqui, né? Para onde eu estou indo? Para onde eu quero chegar? E aí você vai perceber se você está indo para o lugar certo, se você está com a pessoa certa, se você está na profissão certa, se você está no ministério certo, se você está fazendo o que você gosta, né? Porque a diferença é toda essa. Tem gente lá, ela que não sabe nem o que quer da vida. E aí é crucial. Se você não sabe qual é seu propósito, tudo desanda. Por isso a importância
do que você coloca aqui pra gente hoje, Laela, e coloca para o nosso público aí, que é exatamente isso. Nós estamos deixando marcas, nós estamos deixando manchas. Qual é o nosso propósito? Para onde estamos indo? Aonde a gente quer chegar? São perguntas importantíssimas que todo ser humano tem que fazer todos os dias quando acorda, né? Hoje eu dei um passo em direção ao que eu quero da minha vida, e esse passo foi para frente ou foi para trás? Porque tem isso, tem muita gente dando passo para trás também. Até sabe, não quer ir para ali, mas todos os dias dá o passo é para trás, em vez de dar o passo para frente. Isso acontece também. Talvez você esteja aí com 40, 50, 60 anos de idade e pensando, até hoje eu não sei qual é meu propósito. Mas eu quero te dizer que ainda não acabou. Que você ainda pode descobrir isso e pode ser muito feliz. Não aceite que já não dá mais para você. Quando você aceita isso, você se rotula ao fracasso e sua vida vira um grande borrão. Exatamente. Uma grande mancha na história. O que nós queremos é te fazer entender que ainda é hora, talvez seja hoje, de você acordar para isso. Qual é a minha razão de ser? Qual é o meu papel na vida daqueles que estão aqui me cercando? Dos meus filhos, da minha família, da minha igreja? Quem sou eu nesse país? Quem sou eu nos lugares onde eu estou, onde eu frequento, onde eu participo? Talvez seja hoje o dia que você acorde para isso. Porque hoje o nosso convite para você é: o seu grande e maior projeto é a sua vida. Exatamente. E todo grande projeto gira em torno de 3 grandes quesitos. Nós temos aqui um grande projeto. O movimento Mão Prorizo, que envolve a fábrica de compromissados, que envolve o Instituto Terapêutico, que envolve cursos, plataformas de formação de líderes, de compromissados, gabinete de apoio pastoral, enfim. E este grande projeto exige de nós que nós saibamos qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, aonde queremos chegar com isso, quem seremos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e quais são os nossos valores. E eu quero estender isso para você hoje. Pense nisso, depois de você responder a todas as perguntas que nós te fizemos aqui. Qual é a sua missão? Você vai descobrir, nós já te ajudamos aqui com algumas perguntas para fazer você pensar. Agora, qual é a sua visão? Quem vai ser você daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? E eu digo mais, Laela. Uma das coisas que nos fez, né, nos tornarmos esse movimento Mão Prorizo, a mão que antecede fatos, né? É justamente a ideia de você pensar que, tudo bem, você está ali dentro da igreja, 4 paredes, fechadinha, aprendendo, ouvindo coisas maravilhosas. A questão é, quando abrirem a porta, o que você será? Essa é a questão. Essa é a questão. O que você será quando abrirem a porta daquelas 4 paredes? Quem você está sendo? Com quem você se relaciona? Para onde você está levando a sua vida? O que você está fazendo com o que você aprende ali dentro? É a mesma coisa que a gente diz para você que está aí, acabou de participar de um treinamento numa empresa e na segunda-feira está ali fazendo tudo errado, né? Totalmente incongruente com o que foi aprendido no treinamento, no aperfeiçoamento da empresa. E aí como é que faz? A empresa não cresce, você também não cresce. Você não cresce, a empresa não cresce. Você não cresce, a igreja não cresce, né? Por quê? Porque você não está preocupado que depois que abrir a porta, de você sair daquelas 4 paredes, você tem uma vida para viver. E qual é a diferença que você vai fazer? Essa é a questão. São questões que ela está levantando aqui hoje e que é muito importante você pensar. Você está deixando marcas? Você tem desejo de deixar marcas? Ou você está só deixando manchas, borrões, sujando a tua história, sujando a história da sua família, sujando a história da sua igreja, sujando a história da sua empresa? O que você está fazendo da sua vida?
Nosso compromisso é ensinar você a ter responsabilidade social, a ter responsabilidade com aquilo que Deus te deu, que é a sua vida. Tem muita gente que acha que não tem que fazer, que não é função sua, mas é sim. Quando o pastor fala que, poxa, você acabou de sair de um treinamento e não faz absolutamente nada por aquilo, você está contribuindo para a falência, para a decadência. Todo ser humano, como nós temos dito aqui desde o princípio, é importante. Quando você faz a sua parte, isso é importante, porque isso reflete nos seus ambientes. Por isso é tão importante você saber qual é o teu propósito. Agora tem gente que acha que não. Eu sou só mais um, né? Eu sou só mais um professor, eu sou só mais um médico, eu sou só mais um enfermeiro. Enquanto você pensar isso, você contribui para a decadência. Você contribui, né, para que as coisas não tenham sucesso. Eu sou só mais um pai, sou mais uma mãe, sou só mais uma esposa, sou só mais um membro da igreja. Quando se eu somo a minha força com a força dele, nós somos grandes. Porque somos dois, somos mais. Eu gostaria de entrar aqui, Layala, em algo que tem muito a ver com você, que é cantora, né? Layala é cantora, então ela tem discos gravados, inclusive, e é uma coisa curiosa, você que é cantor, às vezes você pensa assim, não, eu tô cantando para fazer sucesso e ganhar dinheiro. Não é só isso. O que você diz num palco, o que você diz enquanto você canta, muda muito a vida de quem está te ouvindo. Você que é um influencer digital, o que você diz no seu canal muda a vida de muita gente. A questão é para onde você está levando essas pessoas com aquilo que você diz no seu show, com aquilo que você diz no seu canal, né? Você está contribuindo para um mundo melhor ou fazendo o mundo ficar ainda pior? Essa é uma questão também que a gente quer fechar aqui, fazendo você também refletir. Porque nós não estamos falando aqui apenas para você que não tem um propósito. Tem muita gente que tem um propósito e está levando esse propósito a destruir a vida de muita gente. Então, cuidado com o que você faz com aquilo que é propósito também. Porque se seu propósito está, de alguma forma, destruindo as pessoas, tirando autoestima das pessoas, ou fazendo essas pessoas cometerem atos que nada tem a ver com o que o ser humano realmente deveria estar fazendo, você tem que repensar seu propósito também. E tem muita gente que é influência digital, que tem canal, tem muita gente que tem igreja, tem muita gente que tem partido político, tem gente que tem fama, sucesso, e não está preocupado, Layala, com o que diz. Mas o que você diz está gerando uma transformação em alguém, em algum lugar. E como seria bom se todo mundo tivesse essa consciência de um propósito bom, como você, Layala, está falando aqui para o nosso público. É essa responsabilidade que nós queremos deixar registrado hoje na sua vida. Nós entramos hoje na sua casa para te fazer pensar todas essas coisas. Eu existo por uma razão. E eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu faço e por aquilo que eu não faço. Porque a minha história precisa deixar uma marca. E ela vai deixar, mesmo que você não queira. Os negligentes, vamos dizer assim, né? Eles deixam marcas ruins. Sim. Então, que você tenha responsabilidade com aquilo que você tem de mais precioso. O seu maior projeto, que é a sua vida. Tenha uma missão. Se veja dentro disso. Agregue bons valores. Se responsabilize pela sua existência. E ela será uma existência... Não uma existência manchada, só mais um. Ela será uma existência que vai marcar a vida de quem está aí, partilhando momentos com você. Talvez você seja uma pessoa de grande influência. Responsabilize-se por isso. Olhe para o seu propósito. Seja como grandes líderes e como Samuel. Quando você olha para o seu propósito, você deixa na história a sua marca. Eu quero agradecer a você que abriu a porta da sua casa hoje para que nós estivéssemos compartilhando conhecimentos, reflexões,
Porque esse é o nosso propósito do lado de cá. Estar com você, te ajudar nesse processo. As portas da fábrica de compromissados estão abertas para aqueles que desejam enxergar e atuar de maneira brilhante dentro dos seus propósitos. Quero agradecer a toda a equipe de produção, ao pastor e patriarca Batista Benson, por essa oportunidade, por esse bate-papo maravilhoso aqui. A sexta hora é isso, né? Talvez você esteja vivendo um momento de nigredo, de dor, de angústia, do tipo, meu Deus, eu não sei para onde eu vou, o que eu faço, eu não sou feliz. E a gente chega com essas palavras, com essas reflexões todas, para colaborar com o seu mundo e com o mundo de dezenas de pessoas. Gratidão, pastor. Exatamente, dizemos o mesmo, Lai. Muito obrigado pela sua contribuição, por tudo que você trouxe hoje aqui ao programa, que foi sensacional, extraordinário e certamente mudou a vida de muita gente aí que está nos ouvindo, que está nos vendo. E nós queremos aproveitar que, se esse conteúdo foi importante para você, contribua com um mundo melhor. Curta, compartilhe, leve isso adiante, faça isso chegar às pessoas de uma forma geral. Convide um amigo que você sabe que precisa ouvir isso. Dá o endereço da nossa página no Facebook, do nosso endereço, do nosso canal no YouTube. E certamente você vai estar também sendo uma mão prorisiana, né? Fazendo com que esse mundo se torne um mundo melhor. Nosso muito obrigado, um excelente domingo para você, uma semana repleta de realizações. Esperamos você no próximo domingo com mais um tema sensacional que tem o objetivo de tirar você dessas trevas, dessa vida escura que a sua vida estava tomando esse rumo e caminhar para o reino de uma maravilhosa luz, onde todas as coisas são muito mais claras para você. É isso aí. Programa Sexta Hora, Fábrica de Compromissado, todo domingo, ao meio-dia em ponto. Um grande abraço, tchau! Tchau, tchau, beijo no coração!